O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo, edição mais ao vivo que essa, impossível, direto aqui do Capitolo Bar, na Zona Sul de São Paulo, logo após aí esse massacre do Paris Saint-Germain na final da Champions League. Agradecemos a presença de todo mundo que veio prestigiar o evento aqui, também ao espaço cedido pelo Capitolo Bar. E estou aqui, com Felipe Lobo, Leandro Stein e Bruno Bonsante. Fazia tempo que a gente não gravava o podcast ao vivo e, enfim, uma extrema felicidade estar aqui com vocês, reunidos nessa tarde de sábado. É isso, estamos aqui e, o maior massacre da história da Champions League, pelo menos no modelo mais recente, e uma superioridade que a gente não via em uma final de Champions em muito tempo, e com grande partida de vários jogadores do PSG. A gente até estava falando, o Stein estava até comentando aqui que a gente não sabe nem para quem dá o prêmio de melhor em campo, porque teve vários bons candidatos ali. O PSG teve uma atuação impecável desde o primeiro minuto. A gente viu o PSG se impondo, colocando uma pressão que a gente sabia que seria alta, né? O PSG é o time de segunda maior pressão nessa Champions League. Era o primeiro time que mais pressionava era o Bayern de Munique, que acabou eliminado pela Inter. E uma das coisas que a Inter fez naquele jogo era usar a bola alta para quebrar essa pressão e tentar ganhar a bola pelo alto e aí jogar. Mas a gente não viu isso acontecer em nenhum momento hoje, né? O que a gente viu foi o PSG conseguir pressionar em cima como ele sempre faz e não deixar a Inter usar nem a sua bola longa, não conseguiu quebrar ali para o meio para usar o Marcos Thuram, o jogo de corpo do Lautaro, até mesmo outros jogadores de meio campo que costumam aparecer. Hoje a gente não viu absolutamente nada disso e acaba sendo um título que coroa o PSG como o time que já tinha jogado o melhor futebol ao longo dessa competição, principalmente no mata-mata, né? Na fase de liga foi um time que oscilou um pouco, teve uma fase de liga que se classificou mais lá embaixo, né? Diferente da Inter que classificou mais em cima, mas a fase de liga é a primeira vez que a gente viu acontecer, e a fase de liga não dá para ter um parâmetro muito claro, porque como os adversários são muito diferentes entre cada um dos times, a gente tem um parâmetro muito relativo em relação à força de cada um. Então, o que vale mesmo, e a gente está cansado de ver isso aqui na América do Sul também, o que vale mesmo é o mata-mata, da partida do mata-mata. Tem que chegar no mata-mata. E é claro, no mata-mata o PSG foi soberbo, foi eliminando seus adversários e acho que sofreu muito mais contra o Aston Villa do que contra qualquer outro adversário, o que é curioso. Não só na final, que foi um massacre, mas mesmo nos outros adversários, aqui onde o PSG mais ficou perto de uma eliminação ou de um risco de eliminação, embora não tenha chegado tão perto assim, foi o Aston Villa, né? Então, passar para os meus colegas aqui, que a gente está vendo o PSG levantar a taça nesse momento, e passar um pouco quais as impressões de vocês nesse jogo. Eu acho que perdendo os pênaltis passou mais perto de ser eliminado. É verdade também. Mas acho que esse negócio do melhor em campo vai acabar dando para o Desiré Doué, eu imagino, oficialmente. E eu acho que ele é bem simbólico de uma mudança de chavinha do Paris Saint-Germain, que acabou culminando com esse título. Ele não é um jogador formado no Paris Saint-Germain, mas ele é um jovem contratado, um jovem francês, que tem mais ligação com o local ali do que as estrelas que o PSG vinha contratando. E no fim, quando a gente olha para a história dos títulos desses clubes novos ciclos, né, Chelsea, Manchester City, PSG, esse está um pouquinho mais próximo do Chelsea do que o do Manchester City, porque ele vem num momento em que você não necessariamente esperava, né? Acho que menos do que o do Chelsea. O Chelsea foi um pouco mais surpreendente, é o momento em que eles conquistam, mas
é um PSG pós Messi, Mbappé, Neymar, Sérgio Ramos. Então, quando o PSG dá uma certa moderada na sua política de contratações, consegue montar o seu melhor time. E acho que essa também é uma diferença fundamental em relação ao do Chelsea. O time de 2012 não era o melhor time que o Chelsea teve em todos esses anos, mas esse do Paris Saint-Germain realmente é. E durante toda essa mini Copa da Inglaterra que eles passaram para chegar na final, teve muitos momentos que o PSG ficou acuado, né? Acho que o PSG foi melhor do que os seus adversários em todas essas fases, mas teve alguns momentos em que ele dava uma amolecida, em que ele abria a porta para o seu adversário entrar. E nesse jogo, depois dos primeiros 20 minutos arrasadores, essa era a minha curiosidade. Era tipo, será que isso vai acontecer? E não aconteceu. Eles não diminuíram o ritmo em nenhum momento e passaram por cima da Inter. E algo que eu acho notável é a gente perceber como esse PSG teve uma construção durante a temporada, né? E num ponto acho que a gente pode se sentir um pouco orgulhoso de dizer a gente avisou, porque a gente tem falado do PSG mesmo quando não estava bem na fase de liga, né? E como o time na própria Ligue 1 vinha atuando bem. E esse encaixe aconteceu com o tempo, obviamente na Champions. Na hora que chegou o momento decisivo em que o time precisava correspondeu muito bem, né? Pensando naquela reta decisiva ali, em jogos importantes contra a Manchester City, contra o próprio Stuttgart, né? Na rodada decisiva. Acho que dá para dizer sem medo, como a melhor contratação de janeiro dessa temporada e talvez uma das melhores contratações de janela de inverno da história do futebol europeu, porque o Kvaratskhelia não só entra muito bem no time, mas ele dá essa quantidade de recursos, né? O que a gente vê nessa final, o Kvaratskhelia tem uma ajuda, né? Como o time consegue variar o ataque, como os jogadores conseguem transitar por diferentes posições, isso foi um dos pontos fortes hoje, né? E me impressionou porque beirou a perfeição a maneira como o ataque transitou, né? O Dembélé estava em todos os pontos do campo. O Doué aparece na esquerda para construir o lance do primeiro gol, depois aparece pelo centro. O Kvaratskhelia, que acho que dos três foi o pior, ainda assim deu opção de passe, apareceu para finalizar. Não finalizou tão bem até marcar o gol, mas era um cara que estava se apresentando também. Então, esse tipo de variação do PSG é importante hoje, assim, até para a questão do domínio em si no jogo, né? Porque desde o primeiro tempo o PSG dominava e dominava com uma superioridade numérica que também contava com esse trabalho dos atacantes, eles puxando pelo meio, né? O Dembélé puxando pelo meio, eles não ficando tão afundados nos zagueiros da Inter. Isso ajudou muito o PSG a ter essa superioridade numérica para construir o domínio e ter esse resultado, esse primeiro gol, também aproveitando os buracos da Inter. E o PSG é aquilo também, outra coisa que a gente pode dizer que no meio-campo falou outras vezes, né? Ressaltou outras vezes como esse time ele pode jogar tanto dominando a posse de bola e amassando o adversário, que foi o que aconteceu nesse susto que a Inter tomou, né? Não era nada surpreendente, mas a intensidade como o PSG jogou nesse início de jogo foi bastante importante. É um time que tem pontas muito rápidos, que consegue também fazer um jogo de transição eficiente, né? E aí isso constrói esse placar tão amplo, porque a Inter não se achou e o PSG, quando também tinha transição, conseguiu dominar. E aí, enfim, a gente pode falar de vários outros nomes, né? Acho que o Doué tem essa representatividade, ele jogou fácil hoje. O prêmio para ele, acho que tem isso, né? Se ele ganhar mesmo, né, o prêmio de melhor em campo, que eu não vi se foi para ele, mas porque ele jogou muito fácil. Mas o Vitinha fez o time fluir muito bem e foi o cara que dominou o meio-campo. O Hakimi, eu gostei muito dele, até porque ele ajuda a desencaixar a defesa da Inter, né? Ele aparecia numa faixa mais central do que o Doué, por exemplo, nos primeiros minutos. Isso foi importante também para o PSG. O próprio Dembélé entregando assistência, se movimentando muito, estava onipresente, assim, até na marcação. Acho que ele fez um papel muito especial. E assim, são várias nuances para a gente falar sobre esse PSG. E só para trazer um dado, é a primeira vez que a final da Champions termina com 5 gols de diferença. Antes disso, a gente tinha 4 finais com 4 gols de diferença, que foi o
primeiro o Real Madrid em 60, o 7-3 contra o Eintracht Frankfurt. Depois, do segundo jogo, o desempate entre Bayern e Atlético de Madrid em 74, 4-0 para o Bayern. Depois, em 89, o Milan 4-0 contra o Steaua Bucareste. Depois, o Milan de novo em 94, 4-0 contra o Barcelona. PSG 5-0 e estava fácil, assim, né? O 5-0... Saiu barato ainda, né? Em alguns momentos pareceu que saiu barato. Saiu barato. Os 4-0 do Milan contra o Barcelona foi o Dream Team. Ainda foi dias antes do Romário se apresentar para jogar a Copa de 94, que ele, enfim, teria um papel fundamental, mas um pouco antes de ir para a Copa, ele tomou uma traulitada histórica com vários jogadores que eram da Itália, que foi a finalista também, junto com o Brasil, né, na Copa. Então foi uma diferença muito grande. Aqui no final do jogo a gente estava lembrando de 2011, que o placar foi 3-1, mas não foi uma diferença tão grande, mas foi um banho de bola do Barcelona sobre o Manchester United na época. Ainda aquele jogo teve um pouco de disputa no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Barcelona deitou em cima. E raramente a gente vê uma disputa tão desequilibrada, né, com os times. Isso não só na Champions League, mas até em competição continental como um todo, né, Matias? É muito raro a gente ver em competições continentais, se a gente pegar Libertadores e Champions, não é comum ter goleadas assim, tão marcantes. E eu até estava vendo algumas pessoas falando que acho que faltou vontade para a Inter, e eu não acho que faltou vontade. Faltou perna. Eu acho que a Inter disputou muito mais jogos com intensidade ao longo da temporada, né? Porque teve uma disputa na Série A maior dura, do que né? o Paris Saint-Germain teve na Ligue 1, né? O Paris Saint-Germain ele conseguiu descansar mais o elenco, apesar de ter feito todos os jogos possíveis ao longo da temporada, porque também chegou na final da Copa da França e conquistou, né? Aliás, é a Tríplice Coroa de fato, de né? Fato, né? Ganhou a Ligue 1. Tríplice Coroa é isso, né? Liga, Copa Nacional, a Copa principal, não Copa Nacional Copa... e a principal competição continental. Segunda do Luiz Henrique, né? Segunda do Luiz Henrique, que em 2015 também teve, né, um desequilíbrio muito grande na final, né? Então, as duas Champions que ele conquistou como treinador, ele teve essa dominância, né, na partida decisiva, mas eu acho que faltou justamente isso, porque mesmo com o 2-0, né, o Paris Saint-Germain ainda controlava mais a bola. A Inter não teve nenhum lapso, não teve nenhum ímpeto, porque justamente não tinha perna, né? Alguns jogadores era nítido, assim, a gente comentava aqui durante o jogo, por exemplo, o Thuram, né, que é um jogador de muita explosão, não conseguiu. O Di Marco também, né, que tem essa característica, também não conseguia subir, porque estava nas cordas o tempo todo ali, né, pelo lado direito do ataque do Paris Saint-Germain. Então, foi uma dominância durante quase todos os 90 minutos, né? A Inter não reagiu em nenhum momento. Foi um domínio de várias naturezas diferentes, né? Porque quando o jogo começa, você tem o PSG marcando muito em cima, com muita intensidade, marcação pressão bem forte mesmo, e a Inter não conseguia sair jogando de jeito nenhum. Tentou menos do que deveria, até lançar, tentar quebrar a bola, tentar a casquinha, mas não estava conseguindo nem por esse caminho. O PSG faz o primeiro gol como o Gustavo observou muito bem, né, que tem uma movimentação no ataque do PSG, que dá uma bagunçada na defesa da Inter, o Di Marco fica um pouco perdido, ele tenta acompanhar o Hakimi, perde a linha de impedimento, depois ele abandona o Hakimi para tentar marcar a bola, e o Hakimi fica livre para fazer o gol, e o PSG faz 1-0. E aí, uma das primeiras vezes que a Inter realmente vai para o campo de ataque, era um lateral que o Dumfries ia cobrar na área, ela leva o contra-ataque e sai o segundo gol. Um pouquinho de azar, né? Uma bola que acho que o Di Marco não brilhou na jogada, mas uma bola que desvia e mata o Sommer. Então, de repente, você tá 2-0, a primeira vez que eu ataquei eu levei um gol e praticamente matou minha final. Então isso foi um baque muito forte para a Inter também. Só que depois disso deixou a Inter numa posição muito ruim de eu vou para cima e aí eu arrisco contra-ataque, ou eu tento maneirar um pouco, só que aí o PSG pode só ficar tocando ou ainda me pressionar. E ela não conseguiu lidar com isso no primeiro tempo. No segundo, ela tomou uma decisão. Falou, bom, eu tenho que ir para cima. Eu tenho que tentar ganhar a roleta.
né? Eu tenho que transformar esse jogo numa trocação e torcer para os meus jogadores acertarem mais do que os do PSG. Basicamente foi isso que a Inter assumiu no segundo tempo. E foi exatamente o contrário, porque os jogadores da Inter estavam num dia individualmente muito ruim. A Inter, nesse tipo de jogo, não se pode dar ao luxo de desperdiçar tantas meias chances, tantas situações mais ou menos favoráveis de ataque quanto ela fez. Assim, todo escanteio tem que ser perigoso, toda cobrança de falta tem que ser perigosa. Toda vez que o Thuram ganha uma bola e vira e está de frente para o gol, ele precisa acertar a jogada. O lateral precisa subir na hora certa, porque a Inter vai ter poucas chances disso e basicamente ela errou todas. Né? O Thuram fez um jogo muito ruim, o Di Marco, o Lautaro basicamente não apareceu, o próprio Dumfries apareceu muito pouco, Barella chegou pouco na área, você mesmo, Lobo, identificou várias vezes em que ele podia chutar e não queria, né? Hesitou, né, bastante. Hesitou na hora de chutar. Então a Inter não estava funcionando no que levou ela até aqui, né? E no outro lado o PSG estava completamente solto, né? Estava leve. E todo contra-ataque a bola era um perigo. Acho que o mais representativo disso que eu estou dizendo é que o PSG conseguiu abrir 3-0, por exemplo, apesar do que o Kvaratskhelia está finalizando muito mal. E porque o PSG tinha margem de manobra para isso. Se o Kvaratskhelia erra um monte de chute, tanto faz. Né? Você tem de onde tirar. Aí você não pode dar um luxo. Mesmo em chances perdidas, o PSG foi superior à Inter. Foi. Até porque a Inter não teve nenhuma chance. Né? Se a gente pegar, sendo rigoroso no que é uma chance de gol, não teve nenhuma. Não teve nenhuma mesmo. Acho que dá para dizer uma cabeçada do Thuram no primeiro tempo, de escanteio, uma do Acerbi, mas não foram chances muito claras. E acho que o lance que você falou do segundo gol, eu acho que o segundo gol tem um peso duplo, assim, tem um peso primeiro do placar propriamente dito, que é o óbvio, mas pela forma como aconteceu, tem um peso psicológico muito grande, que o Barella, você até falou na hora, a Inter estava satisfeita com o escanteio, aí o Barella foi proteger a bola, o Pátio tirou a bola, e aí nasce o contra-ataque, Kvaratskhelia e tudo mais, sai o segundo gol. Acho que ali, mais do que o gol em si, que já era muito pesado, o psicológico, e eu acho que o Barella sentiu muito isso, porque era um lance que ele estava na bola, ele podia ter recuperado a bola e evitar a saída para continuar a jogada, ele quis ter o escanteio, porque a Inter é muito forte em escanteio, o lance não virou um escanteio, virou um gol contra. E isso, acho que psicologicamente pesou muito, a Inter não conseguiu sair disso, e o lance, a gente falou no final do primeiro tempo, teve uma saída de bola que o PSG errou, e foi uma das poucas vezes que errou feio, assim, na saída de bola, e o Donnarumma estava fora do gol, né? Estava mal posicionado, porque ele tinha saído para fazer a saída ali com os jogadores, e o Barella recebe a bola numa posição que é muito característica dele. Ele recebeu a bola no pé direito, e ele normalmente gosta de bater a bola chapada, né? E ele estava com aquela chance ali com o Donnarumma mal posicionado. Num jogo que ele tivesse mais confiante, que não tivesse aquela situação de um peso de 2-0 que ele participa indiretamente, né, do segundo gol, porque ele não continua a jogada, ele bateria para o gol, tentaria fazer o gol pelo menos. Se não fizesse o gol, poderia levar perigo, que já cria uma sensação diferente, né? Eu acho que uma coisa que pesou muito também é a diferença do perfil dos elencos, né? O perfil do elenco da Inter é muito mais envelhecido, são jogadores da Inter... A média de idade, né? Muito alta. A Inter é o segundo time que mais deu minutos na Champions League para jogadores com mais de 30 anos. O PSG foi só o Marquinhos a campanha inteira. E a Inter também estava na briga pela tríplice coroa. Acabou não ganhando nenhum dos títulos. Mas ela teve mais dificuldades na própria Copa. Enfrentou o Milan, por exemplo. Teve que lidar com mais 2 clássicos. Lidar com mais clássicos na Supercopa também, em janeiro. Teve que lutar pelo Scudetto com o Napoli até a última rodada. O PSG matou isso em abril. Então, além de mais dificuldades para a Inter na temporada, o elenco do PSG é muito, muito mais jovem. Então, acho que a Inter não tinha elenco para realmente brigar pelos 3 títulos. Tentou, que é louvável, mas acho que acabou realmente faltando muito gás esse último
jogo, e acho que vale a pena ressaltar que o elenco do PSG é muito jovem. Então, tipo, não é que ganhou esse título e aí... Esse não é o ápice, né? Então, esse não é o ápice. A garotada ali, tirando realmente o Marquinhos, que já tá com 31, 32, o resto são jogadores que estão ou no auge, ou nem isso ainda, ou ainda estão começando nas suas carreiras, como o próprio Desiré Doué, o João Neves, que também é muito jovem, o William Pacho, que fez uma excelente temporada. Então, acho que é um título que pode ser que eles comece a fazer um monte de baboseira de novo. Mas é um título que pode dar início a um período em que o PSG vai ser constantemente competitivo no futebol europeu. E a ameaça assim, de desmanche do PSG pensando nisso, de ter um elenco jovem, é basicamente o cara decidir sair porque quer jogar a Premier League, quer jogar a La Liga, enfim. Como a gente teve o caso do Mbappé, né? Mas, enfim, é um elenco que, se tiver um bom ambiente, se o clube conseguir preservar a manutenção desses jogadores, tem essa questão de desenvolvimento coletivo mesmo, né? Coletivamente é um time que pode crescer, embora a gente saiba também que a Champions, assim, para você ter títulos consecutivos, é uma raridade. O que o Real Madrid conseguiu recentemente é um absurdo. Vamos lembrar que antes do Real Madrid tricampeão, antes de títulos seguidos, era só o Milan do Sacchi, então tem toda essa questão. E até para voltar um pouquinho nesse ponto de discussão da Inter, acho que a Inter ela teve o que eu colocaria um porém, é uma postura um pouquinho mais passiva, mas exatamente por isso, por uma carga de desgaste, por uma questão de idade, enfim. Até nesse trabalho sem a bola, né? A Inter acabava se posicionando no campo de defesa e não apertava tanto a marcação para tentar roubar a bola, né? Isso foi uma das questões, até acho que subir a linha. A Inter poderia ter tentado subir a linha no primeiro tempo, antes dos 2-0, acho que teve um momento só em que a Inter consegue subir a linha, subir o time, e aí numa bola esticada errada, fica com Donnarumma e o time baixa de novo. Então seria um porém, mas assim, é muito difícil pegar um ponto e discutir quando a superioridade do PSG foi tão grande. E a superioridade do PSG, acho que tem algo interessante também, que dificilmente vai ser discutido, mas foi um dos pontos fortes do time também, foi a maneira como o PSG acabou sendo seguro em algumas intervenções dos zagueiros em bolas alçadas na área, né? A Inter teve as melhores chances em bolas paradas, né? As principais chances da Inter vieram em bolas paradas, mas em cruzamento em si, em bola rolando, eu achei que o PSG teve algumas intervenções vitais ali, principalmente do pátio, no momento em que a Inter tentava voltar para o jogo, tentava achar uma bola. O PSG também teve um pouco de segurança nesse aspecto, né? E aí mostra também o time bastante completo, que mesmo quando a linha de defesa teve um pouquinho mais desguarnecida, e isso iria acabar acontecendo até pela postura de pressionar a marcação, a linha de defesa também soube lidar com os problemas, enfim, com as situações que teve. Então é um mérito de manter esse controle, sobretudo no primeiro tempo, e depois no segundo tempo aproveitar esse vareio e disso do placar ter sido menor do que poderia, você vê até pelo preciosismo dos caras do PSG, né? Às vezes queriam até enfeitar um pouquinho mais, aproveitar um pouquinho mais, dava para ter, enfim, 5-0 dimensionam que é um baile, porque é algo inédito, mas a gente ainda pode falar de lances em que o PSG poderia ter punido mais essa Inter. E algo, né, que ao longo desses 10 anos de podcast a gente vinha sempre batendo, né, enfim, a aquisição do Paris Saint-Germain pelos catares foi um pouco antes, né, da gente começar essa parceria, mas a gente sempre batia nessa tecla que faltava um projeto futebolístico para o Paris Saint-Germain, né, e eu acho que justamente da gente não conseguir identificar, né, um protagonista nessa campanha, eu acho que acaba sendo essa resposta, né? Porque o Paris Saint-Germain agora tem um coletivo muito forte, não tem só jogadores renomados, né, que foram contratados a peso de ouro. Eu acho que teve muito mais inteligência na formação desse elenco do que o que chegou na final de 2020. Então, claro, os catares não ouvem o meio-campo, mas eu acho que eles aprenderam a lição justamente com essa frustração toda que ocorria com o Paris Saint-Germain na Champions League, né? Porque ele era muito dominante
na Ligue 1 e não conseguia repetir a mesma dominância na principal competição continental Em europeia. primeiro lugar, a gente não sabe se os Qataris vão ver ou não, né? Então vamos presumir. Verdade, é verdade. Segundo, porque eu acho que foi um pouco, sabe quando você come muito leite condensado, tipo, demais, aí você passa 6 meses sem tomar, porque você come um pouquinho enjoado. Eu acho que foi um pouco a experiência que o PSG teve com o Neymar, Messi e Mbappé. Foi uma experiência tão ruim quando eles lotaram o time de estrelas, que quando os caras foram indo embora, eles não se esforçaram para trazer outras. Eles não acharam, não, a gente tem que ir buscar o Salah e também buscar o Haaland, buscar não sei o quê. Eles se permitiram a formação de um time que faz mais sentido, né? Esse time, eu acho que na ideia deles ainda teria o Mbappé, porque também, assim, das estrelas, o Mbappé é meio que o Doué também, né? Ele era um pouco melhor já, quando ele vem do Mônaco, ele já era um jogador mais estabelecido, mas ele é uma estrela francesa, nasceu nos subúrbios de Paris, ele é um jovem... Torcedor do PSG, né? Exato. Ele estar nesse time não seria... ainda manteria um pouco de identificação, mas ele decide sair. E aí o PSG até nem imediatamente contrata o Kvaratskhelia, por exemplo. Ele vai falar, não, tá bom, vamos ver o que tem aqui com o Luiz Henrique e essa garotada. Depois o Kvaratskhelia vem, concordo que foi uma brilhante contratação de janeiro, acho que realmente potencializou esse time a um outro patamar, porque até ali, janeiro, a gente estava elogiando o PSG, mas também o PSG teve problemas na fase da Liga, então realmente muda um pouco, mas acho que é um PSG que se permitiu a essa formação de time. Eu não acho que foi exatamente super consciente. Tem a entrevista do Kelaïf, que eu gosto de citar bastante, quando ele vira e fala, agora nós vamos montar um time. E, tipo, isso era no ano 8 do projeto. E aí, mas depois disso eles ainda fazem um monte de coisa errada. Essa entrevista é dada antes de contratarem o Gautier, por exemplo. Tipo, ainda teve passaram por muitos técnicos que não deram certo, mas eventualmente eles chegaram lá. Eu acho que seria bom para eles se eles aprendessem com isso, né? Com o que deu certo, com o que não deu certo, e até na parte do técnico, né? Que é você dar realmente poder para o técnico montar um time à cara dele. Isso nem sempre dá certo, mas quando você tem realmente um técnico de qualidade, que sabe o que está fazendo, e tem uma personalidade muito forte, e, inclusive, saradão, né? Tipo, o Gonça ficou muito impressionado ver o Luiz Henrique sem camisa. Muito em forma. Aí pode ser que dê certo. Tem um aspecto que a gente falou bastante ao longo dos anos, que a Liga Francesa, às vezes é pejorativamente chamada de Farmers League, aqui estão lembrando... É a liga mais fraca entre as 5, mas é uma liga que forma muitos jogadores, tem muitos talentos ali. Eu sempre gosto de lembrar que os dados, o CIE, agora eu esqueci o nome, CIE, ele faz um balanço de jogadores que saem do seu país para jogar em outros, né? Sempre Brasil e Argentina estão em primeiro, são os países que mais exportam jogadores, mas o terceiro colocado, e o melhor europeu, é a França. A França é o país que mais exporta jogadores no continente europeu. Muitos desses jogadores vão para as ligas mais fortes. Alemanha, Inglaterra, Itália, todas essas ligas têm jogadores franceses. Se a gente pegar a própria Inter, tem o Marc Thuram, tem o Pavard, enfim, sempre tem franceses nos times, né? Então é uma liga formadora. E o PSG parecia aproveitar pouco, olhar pouco o seu próprio quintal, né? Os seus jogadores ali daquela liga, que até o Bayern ganhou a fama de fazer, até hoje em dia quem mais faz isso é o Dortmund localmente, de pegar os jogadores mais talentosos localmente, mas o PSG parecia fazer pouco, né? O PSG parecia alguém encantado que vai jogar futebol manager, você que gosta, e não resiste a contratar uma estrela. Aparece uma estrela disponível, você contrata. Não preciso, mas eu quero. E aí empilha jogadores. Sabe que seu time tá bom, mas você precisa fazer alguma coisa. Aí de repente aparece o Messi disponível, aí você fala, putz, vou contratar. E aí vira um grande problema. E isso, acho que a minha dúvida, Matias, é se eles aprenderam ou se foi um grande acaso. Porque é sempre uma possibilidade. Pode ser que o Luiz Henrique tenha falado, pode liberar o Neymar mesmo. E eles já queriam liberar o Neymar. E aí calhou de as coisas se encaixarem. A minha dúvida é se eles aprenderam a lição ou se foi um grande acaso, porque o Chelsea, a gente viu,
eles não aprenderam a lição, né? Foi um acaso, deu tudo certo naquele ano e não deu certo mais depois que eles continuaram caóticos. Não, e assim, pensando daí na questão dos próprios catares, né? O ápice do projeto esportivo deles foi a Copa do Mundo. E daí eles até diminuíram... Inclusive tinha essa dúvida se eles continuariam, né? Eles diminuíram os investimentos no esporte de uma maneira geral, até porque a própria Arábia Saudita começou a investir pesado e daí não ia ter como ter uma competição com o vizinho mais rico, né? Mas talvez isso até tenha favorecido o ambiente do Paris Saint-Germain, né? Que não tinha mais já aquela obsessão, né? E daí eu acho que até o próprio Luiz Henrique pôde trabalhar com mais calma e chegar ao resultado final que a gente acabou de acompanhar. E o PSG, acho que nesse aspecto de olhar para a formação que acontece na França, o PSG ele tinha dificuldades até para olhar para a própria formação, né? A própria base. Acho que um dos grandes assuntos quando o PSG perde a final para o Bayern é que o gol acontece a partir do Coman, que é uma cria da base do PSG que não teve exatamente chances de progredir no PSG, né? E a gente teve outros casos de jogadores talentosos que surgiram no PSG que não progrediram no clube, um pouco por essa sanha de contratação. E embora o time titular todo seja de jogadores contratados, né? Se a gente pensar nas peças do PSG hoje, eu achei interessante também esse espaço para os caras da base, enfim, né, na reta final do jogo, para eles entrarem e até para a formação do elenco, né? Isso é importante para que seja um projeto sustentável do PSG nesse sentido. Obviamente o PSG acabou aproveitando vários jogadores jovens que já chegaram formados ao clube, que subiram degraus no PSG, né? Se a gente pensar em Vitinha, no próprio Patti, que jogou muito, o João Neves, enfim, e outros jogadores. Mas é um PSG que tem essa questão de elenco, né? Que pode aproveitar, e o próprio Zaire Emery também chegou a fazer teve ótimos momentos no clube antes, quando foi lançado um pouquinho na fogueira. Então são jogadores que podem crescer. E aí, só para pensar nisso de protagonista, para mim o protagonista é o Luiz Henrique, porque é ele que é o cara que amarra esse time, é ele que bate no peito como a grande liderança tem os astros, né? E assim, o noticiário do PSG, que antes ele girava muito ao redor de Neymar, de Mbappé, de Messi, o Luiz Henrique é esse cara que chama, né, o microfone para si. O Marquinhos é um líder, é um cara representativo no elenco, mas não é exatamente esse cara das manchetes, né? Ele é um cara que se porta bem, que fala bem, mas não é esse cara das manchetes. Mesmo se a gente for pensar em lideranças, assim, o Dembélé é uma liderança técnica, mas é um cara mais silencioso também. O próprio Hakimi, a gente já tinha destacado em outros momentos como ele ascende como uma liderança no PSG, tem os medalhões, mas também é um cara que responde mais no campo do que no microfone. E o Luiz Henrique tem essa característica, né? Tem essa personalidade, às vezes um tanto quanto explosiva e às vezes sai pela culatra, como a gente viu na Copa de 2022 à frente da seleção espanhola, mas é um cara que tem essa postura, né? E esse título, além de, acho que de reconhecer o trabalho excelente que o Luiz Henrique faz, também é merecido para reconhecer o que ele, assim, o trabalho dele como treinador, né? Pensando em outros bons momentos, na própria seleção da Espanha, a Euro de 2020 era um time que não se destacava pelo talento que se viu depois em 2024, mas foi uma Espanha muito competitiva por conta do Luiz Henrique. E o próprio Barcelona, né? É um Barcelona que a gente olha muito no trio MSN, olha muito como uma equipe avassaladora por conta do ataque que tinha, por outros jogadores, né? Iniesta ainda jogando muita bola, Rakitic, enfim, outros que dá pra gente falar. Mas é um Barcelona que tem seu acerto também com o Luiz Henrique, né? Ele tem os méritos por, acho que tirar um pouco daquele peso do guardiolismo do Barcelona, que afundou o técnico depois da saída do Guardiola. É um Barcelona que até joga de maneira diferente para aproveitar esse potencial do trio MSN, mas o Luiz Henrique era visto ainda como um cara que, tá bom, ele tinha os craques e conseguiu fazer esses craques jogarem. Acho que o mérito dele como treinador nesse time do PSG, tem os astros, né? Tem mais o Mbappé, e na temporada passada, ainda com toda a confusão, o Mbappé jogou muita bola, né? Foi um time que dependeu muito do Mbappé e do Donnarumma, sobretudo, para conquistar a Ligue 1 na temporada passada. Dessa vez ele consegue rearranjar esse ambiente
taticamente faz um trabalho muito bom, tecnicamente é um time do PSG muito bom, e ainda tem esse plus do Luiz Henrique de ser o cara que aparece, né? Que dá as manchetes e que se sente confortável nisso, e que para o PSG, que é um time que lida com tanta pressão, com tanta cobrança, isso acaba sendo vital também para abaixar a poeira e ter essa tranquilidade para conquistar a Champions. E eu acho que é uma temporada que consolida o Luiz Henrique como um técnico de elite, né? Porque ele tinha alguns resultados para isso, mas desde que ele chega ao Barcelona, já são 11 anos, e você tem 3 bons trabalhos só do Luiz Henrique. O que é normal, ele não só teve problemas pessoais, mas também um desses trabalhos foi seleção, então é sempre um pouquinho mais longo. Mas os 2 anteriores, o primeiro sem nenhuma vírgula. Mas era num Barcelona, que era um ambiente muito conhecido dele, ele tinha os craques, tudo isso que o Stein explicou. Então você poderia pensar, bom, talvez tenha sido só no ambiente certo. Na Espanha teve esse trabalho mais longo, que a Espanha foi competitiva, foi mais competitiva do que deveria ser, de acordo com os jogadores que tinha, então isso é sempre um sinal de que o trabalho técnico foi muito bom, e isso já aumentou o crédito do Luiz Henrique comigo. Mas ainda assim também não ganhou, não foi um ótimo trabalho, mas aí ele vai para um ambiente que é totalmente estranho a ele, novo a ele, né? E passa por esses desafios de, na primeira temporada, ter que lidar com o Mbappé, a saída do Mbappé, montar um time de novo, os jovens e tal. E eu prestei muita atenção quando o jogo acabou. Lógico, no momento de título, todo jogador vai abraçar o técnico vai abraçar o jogador. Mas a alegria parecia muito genuína ali. A relação dele com os jogadores parecia muito genuína ali. Você nunca pode ter certeza, mas me pareceu muito genuína. Que os caras realmente gostam dele. Então ele, mesmo internamente, parece ter esse papel de principal responsável. E nesses abraços, o que me chamou a atenção foi no Hakimi. E aí por um fator especial, né? Porque o Hakimi encerra o trabalho do Luiz Henrique na Espanha com aquela cavadinha na Copa de 2022. E o Hakimi inicia essa conquista da Champions com o primeiro título na final, né? Então tem todos esses meandros, e o Hakimi que deveria ser comemorado, né? A gente discutiu aqui no final de Champions. Do grupo do meio-campo também. Ele passou 10 anos na Inter. Comemora. Assim, gente que passou, sei lá, 6 meses não comemora esse tempo. Acho que foi o Zinchenko, teve um gol que ele não comemorou. Falei, mas o Zinchenko jogou lá, cara, 6 meses. Comemora, final de Champions, cara. E ao respeito ao clube que você jogou, é justamente comemorar. Você faz parte ali do negócio. E a gente até falava, se fosse um caso muito extremo, se fosse, sei lá, o Zanetti saiu da Inter e fez o gol, você entenderia, tem uma relação muito diferente. Mas um jogador que passou um ano, né, alguns meses ali, um pouco demais também, não precisa disso. E o que você acha da gente abrir para o pessoal aqui? Um último personagem, só para destacar antes da gente abrir, acho que vale enfatizar a partida e o papel do Dembélé nesse jogo, desse time, né? Porque ele, durante a caminhada, é o principal craque do PSG. Quando você apontar colocar na thumbnail do PSG, é o Dembélé. E não foi fácil para ele chegar aqui, né? Ele foi contratado do Dortmund depois da saída do Neymar, por muito dinheiro, sofreu muitas lesões no Barcelona, nunca conseguiu se firmar. Ele até é contratado, foi uns 50 milhões de euros, mas na época veio com um super desconto, né? Porque o Barcelona tinha pagado 140, 150 por ele. Ele foi o substituto do Neymar, né? Foi, ele e o Coutinho, né? Basicamente, foi onde foi o dinheiro. E ele consegue se encontrar no Paris Saint-Germain como esse líder técnico do time. E acho que essa partida que ele fez foi muito, muito madura, né? Foi menos de papéis decisivos, dribles, grandes jogadas. Ele acabou até com 2 assistências, mas ele estava sempre no lugar certo, estava sempre tomando a decisão certa, fazendo a ligação entre as jogadas, né? Pegando a bola, entregando, sempre dando o passe certo, até com essa postura de não querer necessariamente ser o protagonista. Ele estava perfeitamente confortável e só receber a bola e dar para o Kvaratskhelia e falar, vai Kvaratskhelia, dribla aí todo mundo. E a mesma coisa com o Doué e tal, ele teve esse papel realmente de liderança nesse time do PSG, que não esperava que ele tivesse quando ele estava
lá amargando lá no Barcelona e conseguiu dar essa volta por cima na carreira. Não, sobre o Dembélé, agora eu lembro de um dia que a gente estava falando sobre quem ia assumir o protagonismo no PSG sem Mbappé, e aí eu falei, é a hora do Dembélé, e o Bonsa duvidou, mas era para duvidar. O normal era duvidar. E, assim, ele foi um jogador que acho que todo mundo esperava por status, mas não pela forma como ele vem jogando, né? Porque no Borussia Dortmund era um cara espetacular, do drible, da ambidestria, que chamava atenção por isso. Nesse time do PSG, ele é um cara que chama a responsabilidade para resolver e tal, mas ele é um cara que funciona muito mais a favor do coletivo, né? Ele é o cara que finaliza, mas não é necessariamente o cara que deixa de brigar pela bola e de buscar o jogo, e foi muito que a gente viu hoje, de fato, assim, um jogo muito completo dele. E aí, só para destacar também mais um personagem que acho que muda de status com essa conquista, é o Vitinha, né? Se alguém tinha alguma questão de considerar o Vitinha como um dos melhores meio-campistas do mundo, assim, a temporada passada dele já tinha sido excepcional, e essa temporada, assim, o que ele joga nessa Champions, que ele joga nessa final, o controle de jogo do PSG no início do primeiro tempo, assim, é muito no Vitinha, né? A maneira como ele distribui a bola, a própria construção, né, do primeiro gol, a pré-assistência do Vitinha, né? O lance que clareia ali é um passe do Vitinha pro Doué, depois a assistência no lance ele teve uma assistência só, mas participou praticamente de todos os gols, né? Então, porque é um cara, e era o cara que girava, que conseguia nortear a Inter, é um cara que tem muita importância nisso. E aí outro personagem também, só para citar, é o Marquinhos, que tecnicamente já acho que não é o melhor momento dele, e acho que é um zagueiro que tantas vezes ele acabou se sobressaindo também por quem ele tinha de parceiro na defesa, né? E assim, mas é um cara importante, enfim. E acho que a cena que me chamou mais a atenção do Marquinhos foi na entrega do troféu, né? Assim, ele alisando a taça e mostrava, assim, enfim, chegou, e ele é o cara dessa caminhada, né? Ele é o cara que representa esse PSG que foi tantas vezes questionado, e ele, assim, era um dos caras que em vários momentos ele foi questionado, né? Junto com outros, com os astros, com caras que não impactaram, como o Verratti, por exemplo, que também foi muito criticado no PSG, mas ele tem esse papel importante, né? E é um líder de vestiário. Teve toda a própria questão de disputa de liderança, de braçadeira, enfim, é um cara que é muito respeitado do vestiário e que acho que consagra essa carreira dele em alto nível na Europa, né? Um cara que tem tanto tempo jogando num time com a projeção do PSG, né? Com a pressão do PSG, é um cara que também merece respeito, mesmo não estando mais no momento mais brilhante da carreira dele. E mesmo quando o jogo acabou, ele cai no gramado, né? Ele põe a mão no rosto, no gramado mesmo, ele fica um tempão ali, realmente dando essa sensação de, tipo, finalmente ganhamos esse negócio, né? Ele bateu muitas e muitas vezes na trave para chegar aqui. Isso. Quer dizer, ele chegou a bater tanto na trave. Bateu uma vez, né, em 2020. Mas chegou na semifinal, no passado, né? Chegou na semifinal algumas vezes. E só para lembrar que o Marquinhos, embora seja uma estrela, se tornou uma estrela, ele se tornou uma estrela muito mais no PSG, né, do que antes. Ele tinha ido para Roma, ele sai do Corinthians questionado pelo Tite. O Tite falava, eu lembro de trabalhar em jogo do Corinthians contra o Grêmio lá, ainda no Olímpico, e ele entrou de volante, ele era da base, entrou de volante, e foi perguntado na coletiva depois, e o Tite falou que ele achava que o Marquinhos não tinha altura para ser zagueiro, né? Ele tem 1,80, 1,79, 1,80, e, enfim, virou o que virou. O próprio Tite entendeu que ele era, assim, um bom zagueiro, levou para a seleção. Então ele vai para Roma, para depois, na Roma, começa a ter o espaço como zagueiro, e aí vai para o PSG, naquela primeira leva de contratados do PSG, né? Que levou o Pastore. A gente ficou brincando aqui que escolheram o Pastore para levar a taça da Champions. Assim, você podia ter escolhido, assim, tantos jogadores, né? Assim, até o Pauleta. Você pensar, o Pauleta foi um cara super muito mais identificado, super representativo para o PSG num momento, né, o De Federico aí é mais difícil. Mas, enfim, tinha o Raí, tinha outros nomes que a gente poderia chamar, o EA, enfim.
Ginola, velho. Cara, Se levasse Ibrahimovic, seria pelo menos um Cavani, personagem, né? O Cavani eu pensei, só que como tá jogando ainda. Fica Tá de férias, né? É uma situação. Mas, enfim, vamos abrir aqui para quem quiser Sim. dar o seu pitaco, comentário, ou então, enfim, quiser fazer uma pergunta. Quem quiser, diga lá. Chega mais perto. Para você ser ouvido. Pode falar. Então, vendo o que aconteceu hoje, tipo, um massacre e tudo mais, o PSG se coloca muito como favorito ao Super Mundial, pensando em nível de enfrentamento, em nível até dos times brasileiros também, assim, não pensando em grupos só, mas tipo assim, em toda a competição. Fala seu nome aí, pra quem não tá te vendo. Cordeiro, Paulo membro. Cordeiro, Membro do... Digo outra coisa que também eu sou calouro, bicho do Paulo Júnior. Olha, Metodista. Sim, eu vi o Paulo Júnior arrumar algumas boas confusões com o Mackenzie. que é o correto, hein? Que é o correto. Boa pergunta. Assim, a gente tava aqui durante o jogo pensando assim, será que o Botafogo tá assistindo, né? Se o Botafogo tá assistindo, alguém deu uma coçadinha na cabeça, né? Porque acho que a dúvida em relação a todos os times europeus, como no Mundial, é o quanto eles vão levar a sério, né? Assim, o quanto eles vão se dedicar. Porque a gente não sabe o quanto esses times vão estar envolvidos de fato. A sensação, por exemplo, que eu tenho vendo o que o Real Madrid está fazendo e está falando é que vai tratar um pouco como pré-temporada, né? O próprio Xabi Alonso falou que o Mundial vai ser bom para preparar o time para a próxima temporada. Eu acho que isso deixa um pouco indicativo que eles... Não é que eles não vão querer ganhar, porque ainda mais um time como o Real Madrid, por exemplo, que é fanático por taça... Então, então, eu acho que a gente vai ter que ver como esses times vão encarar. Eu tenho a sensação de que a maior parte dos times vai jogar para valer, principalmente o Porto, os times que não... O Dortmund, acho que times que não têm possibilidades tão frequentes de jogar esse tipo de competição, talvez pese mais, mas talvez o PSG agora empolgado... Pode ser uma forma de você, né, empilhar mais uma taça aí. Porque até é um distintivo em relação ao arquirrival que não pôde disputar o Mundial em 93. Assim, na maneira como os campeonatos entram no calendário, o Mundial acaba sendo uma extensão dessa Champions, né? Porque se o PSG foi o favorito nessa Champions, ou foi o melhor time nessa Champions, chega para o Mundial, você olha para os adversários europeus, são todos que o PSG acabou de ser melhor, ou diretamente ou indiretamente. A questão eu acho que é perna, porque, né, tudo bem, é um time jovem e tudo mais, mas foi até o fim de todas as competições, vai passar, imagino, que alguns dias comemorando, e aí como que ele vai querer encarar esse tipo de campeonato? Tem data FIFA agora? O único dos times europeus que eu acho que tem uma mudança significativa é justamente o Real Madrid, né, que vem com o Xabi Alonso agora, que já vai escrever o Arnold, o Huijsen, já tá se mexendo no mercado, talvez seja um Real Madrid um pouco diferente do Real Madrid da temporada passada, não sei se necessariamente melhor, a gente tem que ver como é que vai ser o Xabi Alonso nesse time. O Borussia Dortmund assim, terminou a temporada em alta, jogando muito bem, não sei se o bastante para realmente desafiar, para realmente ser um candidato no Mundial de Clubes, mas todos os outros grandes, né, da Europa, que vão ser os principais candidatos a esse título, são basicamente os mesmos times que acabaram de disputar a Champions League, né? Acho que a Juventus deveria tentar contratar um técnico antes disso. Os outros... acho que um destaque, assim, para falar em nível de futebol apresentado na temporada entre os times participantes do Mundial é o Bayern de Munique. Talvez é o que se aproxime um pouco mais do PSG em questão do que ofereceu na temporada. Mas também tem esse ponto, né? Porque se a gente fosse pensar num cenário ideal de times que mais jogaram na temporada, o Barcelona jogou muita bola, o Liverpool jogou muita bola. Os dois não vão estar no Mundial, então tem esse fator favorável. E aí, assim, olhando no outro time, a Inter é um time que resta saber como é que vai ser perna, né? Mas é um time que
depois de tanta frustração que aconteceu nessa temporada, é uma equipe que talvez devesse chegar mordida para o Mundial e que, enfim, tem essa possibilidade, né? Se a gente pensar também no hiato da Inter de 15 anos sem conquistar a Champions League, é uma equipe que poderia ter como objetivo, né? Acho que nesse ponto, até citando, como eu citei o Xabi Alonso, o Inzaghi, quando a Inter ainda estava em todas as disputas antes de ser eliminada na Copa da Itália, o Inzaghi foi perguntado se a Inter poderia ganhar a tríplice coroa e tal, e ele inclusive corrigiu o repórter e falou: nós estamos disputando 4 títulos, tem o Mundial. Então, assim, isso dá uma indicação que talvez para a Inter possa ser importante, mas a minha dúvida... Talvez nem fique também, né? Essa semana tem a proposta da Arábia, né? Acho que a questão, mais até do que isso, é, como o Stein falou, como vocês lembraram, as pernas, né? O time está absolutamente esfarelado fisicamente. O Lautaro claramente chegou já no limite. O Thuram também, todos eles tiveram problema com lesão. O Di Marco teve muito problema de lesão nessa temporada. Até o Carlos Augusto, convocado para a seleção, jogou muitas vezes porque o Di Marco sofre com lesões. Então é difícil saber qual é o estado físico que a Inter chega. E até pensando para a próxima temporada, porque essa vai ser uma grande questão para os times. Jogar esse Mundial talvez comprometa um pouco a preparação para a próxima temporada, né? Porque você vai tirar um pouco do descanso desses jogadores, das férias. Então tem que ver se os times estão dispostos a fazer isso, a investir esse tempo. Essa é uma grande questão, assim. É bom a gente aproveitar esse Mundial de clubes para assistir, porque é uma coisa meio Master League, né? Do Winning Eleven, é uma coisa que a gente nunca imaginava ver. Mas também porque eu não sei se vai acontecer de novo. Porque se esse Mundial não for um sucesso, muito provavelmente, se não tiver interesse de TV, e a gente já viu que a FIFA sofreu para vender os direitos, o DAZN pagou um dinheiro que quase que não tem, né? Pagou $1 bilhão, diz, né, que pagou, a gente nunca sabe, mas não, eu acho muito difícil que ele recupere esse investimento. É muito dinheiro, mesmo que seja uma transmissão mundial, vários acordos. Aqui no Brasil foi feito acordo com a Cazé TV, com a Globo, Sport TV. Tudo bem, tem algum dinheiro que vai entrar, mas eu tenho dúvidas se esse Mundial vai render dinheiro suficiente para atrair os europeus, porque esse era o grande mel que a FIFA queria colocar no troféu, era ter um pagamento tão pesado quanto a Champions League, que é uma grana que faz muita diferença para os clubes. O Mundial vai pagar um bom dinheiro, mas não é a Champions League. E claro, a Champions tem o prestígio dela e tudo mais. O calendário também, né? O calendário. É um mês, né? É um mês de competição, então acho que essa é uma questão. São muitas perguntas, né? Mas. Liga das Nações. E tem. Como você está bem lembrando, tem uma data FIFA antes, né? Quer dizer, vai ter jogador aí chegando mais esfarelado ainda, porque o cara vai jogar uma competição. O Marquinhos mesmo vai jogar pela seleção. Eliminatória, jogo duro, jogo difícil fora de casa. O Pedri se machucou porque jogou Olimpíada, Eurocopa, jogou tudo. O Rodri também. Então, vai ser uma questão, porque a gente está vendo também a disputa do próprio sindicato de jogadores, já reclamou várias vezes, ameaçou esse Mundial, enfim, e é uma questão para se ver. Mas acho que qualquer pessoa razoável vai considerar o PSG um dos favoritos. Por esse futebol, se jogar esse futebol, vai ser difícil até para o Real Madrid, para qualquer outro levar, né? Paris Saint-Germain, que está no grupo B com Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Seattle Sounders, que vai ser o time da casa. Local, né? Porque é uma chave que vai ficar toda na costa oeste, entre Pasadena e Seattle. E a melhor coisa do Seattle Sounders é a torcida, porque é uma torcida bem barulhenta, joga num estádio que é conhecido na NFL. Por ter um estádio barulhento, a torcida privilegiada. E é um dos casos que o dono do time de futebol é o mesmo dono do time da NFL, então eles compartilham o estádio e compartilham a gestão, então a ideia da torcida é muito similar, né, de ser bem barulhenta. Acho que aí é uma questão, os brasileiros precisam pensar primeiro em classificar, né, depois
Depois a gente vê. Do Botafogo é uma chave bem É uma complicada. chave difícil, chave difícil. Porque o Atlético de Madrid é um desses que pode querer, o Simeone pode querer dar uma mordida nessa Até taça. porque já foi campeão mundial e não continental, né? É verdade, é um desses Em 74, o Ajax não quis disputar a Intercontinental e o Atlético de Bayern, não quis disputar a Intercontinental. O Atlético de Madrid, o vice-campeão, ganhou do Independiente. O Palmeiras também, também tem o Al-Ahly, o Porto, mas assim, eu acho que o Porto dos europeus é um dos que chega menos cotado, né? Foi terceiro na Liga Portuguesa. E o Master Inter Miami, que é o Barcelona Legends, vai ter uma coisa. E só para aproveitar, para não esquecer o gancho, a gente falou de torcida do Seattle Sounders, acho que essa final de Champions também ela é importante para a gente falar sobre a torcida do PSG, que, assim, sobretudo no Brasil, né, ela sempre foi estigmatizada como uma torcida modinha e, assim, nunca foi o caso, né. O PSG é um clube que surgiu exatamente para ocupar essa lacuna de aproveitar essa massa de torcedores em Paris. A gente teve outros clubes importantes em Paris disputando o campeonato francês, conquistando títulos na França, mas eram geralmente clubes efêmeros, efêmeros e de clubes de elite, né? Se a gente pensar em Stade Français, enfim, o PSG ele surge nos anos 70 para ser um clube das massas. Nos anos 80 ele cresce, né? Ele conquista a Copa da França e aí tem até uma cena no início do Amélie Poulain que mostra a torcida na final da Copa da França, num jogo contra o Nantes, que mostra também um pouco essa relação de torcida que se constrói em Paris. E nos anos 80 o PSG tinha até uma torcida fascista de extrema-direita que surge nesse período, porque era uma torcida muito dos subúrbios de Paris, né? Era uma torcida sobretudo da população branca, operária em Paris. Esse perfil muda com o tempo também, porque o PSG ele começa a abraçar a comunidade imigrante em Paris, né? Os imigrantes africanos do norte da África, e isso até gera embates dentro das arquibancadas do PSG de grupos de ultras diferentes. Os ultras do PSG chegam a ser banidos, e aí existe um movimento para revitalizar esse movimento dos ultras, que inclusive das coisas que a gente pode elogiar o Khelaifi e o Qatar, porque ele foi um cara que teve muita iniciativa de conseguir essa permissão, de pleitear essa permissão junto às autoridades francesas, à Federação Francesa, para a reabertura das arquibancadas do Parc des Princes para os ultras. E aí surge o coletivo atual, e o coletivo atual, assim, além de oferecer um ambiente de arquibancada bastante intenso em Paris, né, ele ajuda a empurrar o time também. O PSG, acho que ele perde também essa visão artificial que se tem quando começa o período qatariano, também por conta desse envolvimento dos ultras, dessa reabertura das arquibancadas, né? E o PSG, assim, os momentos do PSG de sucesso, eles sempre tiveram mecenas por trás, não é só o Qatar, né? A gente tem que lembrar também que nos anos 90, quando o PSG conquista a Ligue 1 no time do Raí em 94, quando bate em 5 semifinais de competições europeias seguidas e chega a conquistar a Recopa, é semifinalista de Champions, era um período que tinha o patrocínio do Canal Plus, né? O Canal Plus era o dono do PSG, tinha esse fomento. E aí a torcida, pegando esse ponto, né? A torcida hoje em dia também a gente vê essa abertura dentro de Paris também, de abraçar a comunidade imigrante, enfim, essa população de Paris, que é algo importante para o PSG, né? Tanto pelos donos serem árabes, mas foi até um movimento de aproximação que aconteceu, que na época se discutiu muito quando o Neymar chegou, quando o Mbappé chegou também, para gerar um pouco essa identificação, né? E o PSG, acho que nessa final, a gente viu o ambiente em Munique, né? Obviamente o jogo ajudou, mas o PSG teve uma presença vocal muito marcante nessa final com o coletivo de ultras, e que acho que muda essa percepção, né, de quem vê de fora e vê um clube de ascensão recente. Não, o PSG
tem uma raiz forte, tem uma torcida muito presente, e isso é um dos diferenciais, né? O investimento no PSG também acontece não só pela visão de Paris como cidade de luz, como capital da moda, mas também porque tinha uma possibilidade de crescimento a partir da torcida, e é uma torcida real, verdadeira, e que fez a diferença também nessa campanha da Champions. Isso sempre se fala, né, de jogadores que vão jogar no PSG e chegam, por exemplo, do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester United, times grandes, com torcidas grandes, mas quando chegam ao Paris Saint-Germain, percebem que o calor de arquibancada é muito diferente, né? Porque é uma torcida muito mais ativa, muito mais barulhenta, né? Uma torcida que faz muito barulho. A gente acostumado, por exemplo, em algumas torcidas inglesas que são muito mais silenciosas, né? Assim, não apoiam de forma tão constante. E a gente vê no PSG tem isso. Existe essa imagem, eu acho que a gente até falava aqui. Você não pode misturar, né? Existe uma antipatia ao PSG muito por causa do Qatar, como teve com o Chelsea, como teve com o Manchester City. De maneira diferente, porque o Chelsea é outra coisa. Sim, são outra coisa. Mas acho que misturam muito todos os novos ricos. Como se fossem a mesma coisa. Como se fosse a mesma coisa e como se tivesse saído do zero. Todos eles. E nenhum deles saiu do zero. Mesmo o Manchester City, que estava perto do zero, um pouquinho antes de chegar o dinheiro dos Emirados Árabes, estava na terceira divisão, estava sofrendo, é um time que teve lá os seus 10 anos no século passado e que foi um time relevante na Inglaterra. Todo time inglês, basicamente, teve os seus 10 anos que foi um time relevante. O Chelsea é um dos times mais tradicionais era um time de Londres. Champions já, né? E é um dos times mais tradicionais de Londres, né? Então, é um time que sempre teve um lugar na cultura do futebol de Londres, ali no oeste, numa região mais rica Mas o antigo Stamford Bridge, inclusive, era considerado um dos estados mais hostis da Inglaterra, exato, né? A torcida do Chelsea e a do PSG, né? Nenhum deles saiu do zero. Nenhum deles é ser um Caetano da Europa. Essa é uma boa forma de... E acho que uma régua assim, que é importante de notar também é da rivalidade do PSG, né? A torcida bate de frente com a torcida do Olympique de Marseille, que é uma das torcida nacional, né? Nacional mais famosas da Europa. Sim, o Paris FC voltou à Ligue 1, né? Que é um dos times que deu origem ao Exatamente. Paris, depois saiu fora. Foi a junção do Paris FC com o Saint-Germain, que virou Paris Saint-Germain. 2 anos depois eles brigaram, aí os fundadores do Paris FC saíram dessa junção e refundaram o Paris FC. Inclusive o Raí está presente nesse novo momento do Paris FC. Inclusive, esse momento é marcante porque quando há a cisão, quem fica na primeira divisão, naquela época, é o Paris FC. Porque como ele era o clube, digamos, antecessor, ele permanece na primeira divisão e quando há a cisão, quem perde? Os contratos dos jogadores ficam com o Paris FC, a vaga na primeira divisão fica com o Paris FC e o Paris Saint-Germain tem que recomeçar na terceira divisão. E galgou, e claro, as coisas se inverteram com o tempo, mas é importante lembrar que assim, o histórico, digamos, desses anos acaba sendo, porque era o Paris FC era o time de Paris, né? Então, lembrar que assim, nos anos 80, o nosso Biratan Leal, que foi nosso editor, uma vez ele fez uma matéria na antiga Trivela falando que as firmas, né, dos Chelsea e do PSG eram das duas mais temidas da Europa quando esses times jogavam competições europeias, porque justamente eram torcidas consideradas violentas, inclusive, perigosas, né? Havia preocupações de segurança, porque eram duas torcidas que eram muito apoiadoras de uma maneira até excessiva, né? E eu tinha falado do Stamford Bridge, né? Até a arquitetura dele lembrava muito mais dos estádios da Europa continental do que da Inglaterra. É verdade. Tinha até uma pista de cachorro, né? De corrida de cachorro. Tinha a ideia de instalar cerca elétrica ao redor da... Faz perguntas? A gente vai tentar responder em menos de meia hora, né? Calma aí, vai. Ali depois aqui. Vamos lá. Boa noite. Falando um pouco do outro lado, e de que forma esse vice vai impactar na Inter de Milão para a próxima temporada? Visando o elenco que teve muitas lesões, já é um pouco envelhecido, um técnico que talvez não vai ficar, uma tríplice coroa perdida.
quanto isso pode impactar e se vai impactar na próxima temporada. Deixa seu nome também para quem não tá te vendo. Alex Lark, direto de Vila Isabel, Rio de Janeiro. Ah, grande Alex. É uma boa pergunta, viu, Alex? Porque a Inter vai ter um desafio grande em termos de elenco. A gente falou que é um elenco envelhecido. Então, desde a reconstrução desse time... por exemplo, a gente estava falando do Acerbi, né, que era uma história legal, o Acerbi. Ele tem 37 anos, né? É um jogador que já não renovaria o contrato. A Inter já tinha a ideia de não renovar. Ele é um desses jogadores que deve deixar o clube. Tem outros jogadores que se fala sobre deixar o clube também. Então, vai ser um desafio remontar esse time. Acho que principalmente... Alguns desses jogadores podem querer sair, enfim, ainda tem... a gente não sabe exatamente como vai ser, mas acho que tem muito mais estabilidade do que anos anteriores. Antes do Inzaghi chegar, o Inzaghi chega para substituir o Conte. A instabilidade era muito grande. A gente falou do Hakimi. O Hakimi foi um desses que chegou uma proposta, ele quis sair. E se falava, por exemplo, naquela época do Lautaro para o Barcelona. Ficou anos essa coisa do Barcelona vai levar o Lautaro. Hoje me parece uma situação diferente, porque a Inter se colocou num patamar que os jogadores não vão pensar duas vezes de sair para ir para o Barcelona ou de sair para ir para um time desse. Claro que depende da situação, depende do jogador, mas acho que de maneira geral, o Lautaro hoje sendo um jogador importante, mas acho difícil que ele saia, por exemplo. Acho que o maior desafio do elenco primeiro, trazer jogadores jovens, que é uma questão. Eu acho que a Inter, nos últimos anos, tem uma política declarada que ela não tem conseguido cumprir de trazer mais jogadores italianos. Eles têm a ideia de buscar jogadores de outras equipes italianas, como, por exemplo, foi o Fratesi. Fratesi foi essa ideia, trouxe do Sassuolo, era um jogador importante, ele não se firmou completamente, mas no fim acabou sendo fundamental na campanha, né? Faz um gol decisivo. A Inter tem um pouco essa ideia, não tem conseguido exercer exatamente como o Marotta mesmo tinha falado que eles gostariam, e esse é o desafio. Se perder o Inzaghi, eu acho que é pior do que perder jogadores, porque o Inzaghi mostrou o tamanho do trabalho que ele é capaz de fazer. E vai chegar um último na fila do técnico na Itália, né? Porque todo mundo está trocando de técnico. Pois é, então, já tem esse problema também, porque agora a Itália vai viver uma caça aos técnicos, porque o Napoli se imaginava que precisaria de técnico, no fim o Conte vai ficar. O Allegri foi contratado, porque o Sérgio Conceição todo mundo sabia que não ia ficar, vai ser o Allegri no Milan. E aí você tem a Juventus, que precisa de um técnico, não sabe... É até capaz de a gente ver a efetivação do Igor Tudor, mas a ideia não era essa, o contrato dele vai até só o fim da temporada. Enfim, você tem uma briga, a Atalanta vai precisar de técnico, porque o Gasperini saiu. Vai ser uma disputa muito grande, né? Então, é difícil pensar no De Zerbi, principalmente na Juventus, porque assim, o De Zerbi é um cara de uma personalidade muito forte, que bate muito de frente com a hierarquia, e o estilo também, mas eu acho que o estilo até poderia atrair a Juventus, mas tem uma coisa hierárquica, que eu acho que tem dois clubes na Europa que a hierarquia, digamos, de diretoria tem um peso muito maior do que qualquer outro. Juventus e Bayern de Munique. Eu acho que nesses dois clubes a hierarquia é muito valorizada. E a hierarquia eu digo de diretoria. Se aceita menos um confronto ou um técnico que queira mexer muito nas coisas do clube. Mas é uma cultura, né? Independente dos nomes propriamente ditos. Voltaram os velhos, né? Voltaram os velhos. Ele saiu. Os dois saíram, contrataram o Eberle, mas voltaram os velhos. E é um clube que respeita muito essa coisa hierárquica. Eu acho que o De Zerbi não tem esse perfil de ser um cara de trabalhar com tranquilidade numa diretoria. A gente está vendo que ele é um cara explosivo no Olympique de Marseille, que é um clube caótico, assim, de se lidar, mas ele bate muito de frente. Eu acho que, por exemplo, é o perfil... O Tuchel teve problema lá no Bayern de Munique, um pouco por isso. Ele tem um perfil combativo em relação à diretoria,
isso, na Juventus e no Bayern de Munique, isso é muito pouco aceito, né? O próprio Guardiola, embora ganhasse tudo no Bayern de Munique, existia uma tensão com a diretoria porque ele, por exemplo, mudou o médico do clube. E o clube ficou, peraí, esse cara tem 20 anos de casa, não é assim, quem é você? Então, existe uma fricção, assim, que eu acho que o De Zerbi não encaixaria. Aí a questão da Juventus também é que o diretor tá para sair, né? O Giuntoli, que foi o campeão com o Napoli, no outro já tá com rumores que vai sair. Então, acho que tem esse acerto também, além de pensar, tem que pensar no conjunto e tem essa hierarquia dentro da Juventus. Amigo, Por favor. Tudo bem, Gabriel Duarte. Um amigo meu mandou uma mensagem e para mim ele viajou. Dá para discutir Dembélé melhor do mundo? Eu acho que não. E eu sei que vocês adoram falar sobre isso. Eu acho que não. Eu acho que ele fez uma ótima temporada. Eu acho que ele vai estar entre talvez 5, porque também o título ajuda, né? Funciona. Mas eu não acho que a temporada dele é melhor do que a do Yamal ou do Rafinha, por exemplo. Não sei nem se é melhor que o Salah, porque até que o Salah morreu em março, né? Mas a do Dembélé também começou um pouco mais tarde, então... Mas eu não sei. Eu daria pro Yamal, sendo bem sincero, na minha opinião. Assim, eu acho que os números do Rafinha foram mais decisivos, ele foi mais decisivo, mas acho que o jogador que eu vi melhor jogar futebol nessa temporada, acho que comprei o jogo, foi Yamal, assim, não só em ser decisivo, em resolver os jogos, mas na mágica mesmo, de você ele pegar a bola e você olhar para ele e falar, impacto, né? Ele vai para a esquerda, para a direita, ele vai driblar esse cara, ele vai dar o passe, ele vai finalizar, acho que você nunca sabe o que ele vai fazer, e acho que com a caminhada que o Barcelona teve, mesmo sem ter chegado à final, acho que ele merece, mas mesmo não só na minha opinião, mas pensando em como esse prêmio funciona, eu não sei se o título vai ser o suficiente para dar o prêmio para o Dembélé. Eu acho que por esse perfil mais coletivo, mesmo do time do PSG... O próprio perfil do Dembélé, né? Que também não é muito, acho que também dá para dividir voto com o Kvaratskhelia, dá para dividir os votos aqui, exatamente, então acho que não. Para discutir eu acho que sempre dá, e a questão que eu vejo é que o Dembélé, assim... A bola de ouro nos últimos anos virou uma narrativa, e a narrativa, se a gente pensar no PSG campeão, ela é muito forte pró-Dembélé, porque ele é o cara que se destaca. Então, acho que, assim, pensando em outros exemplos altos de bola de ouro em que teve essa divisão de voto, por exemplo, em 91, quando Estrela Vermelha ganha a Champions, tem uma divisão de voto e aí abre espaço para o Papin ser eleito o melhor do mundo. Ou em 95, quando o Ajax, que era um time muito coletivo, ganha a Champions, tem uma divisão de votos e isso abre espaço para o EA ser eleito o melhor do mundo. Obviamente pode acontecer isso no PSG, mas acho que o Dembélé chama muito para si. Afinal, talvez quebre um pouco isso, porque tem o Doué aparecendo, tem o Vitinha, mas não vejo eles com escopo, porque dentro dessa narrativa, às vezes você dá um prêmio como o conjunto da obra para os caras. E aí esses caras que apareceram tão bem nessa final também, não vejo com escopo para o Dembélé. Dentro de uma narrativa do PSG, o Dembélé, eu vejo ele com certas sobras assim, para ser um candidato. Mas é aquilo que eu gosto de falar, a bola de ouro tinha que ser entregue para o cara que está jogando mais bola no mundo. E nesse momento, não vejo assim, motivos para ter dúvidas sobre o Yamal. Principalmente que são esses últimos meses. Assim, para mim deveria ser fácil essa escolha, porque acho que ele volta ao cerne da questão da bola de ouro. Ele elegeu o melhor jogador do mundo no ano. E o melhor jogador do mundo nesse momento, pelo que oferece, é o Yamal. Só que quando você estava falando agora, eu pensei que talvez possa haver uma divisão de votos no Barcelona, né? Se quiser dar entre Barcelona e Yamal, isso pode até abrir o Dembélé, talvez. É sempre uma questão, porque eu acho que o modelo de votação acaba encaminhando muito para os vencedores e tudo mais. Então, nesse sentido, acho que o Dembélé vai ter votos, deve estar entre os finalistas, ou pelo menos entre os 5 primeiros,
Mas eu acho difícil para ganhar. Eu não daria o prêmio para ele. Eu também acho que o Yamal, pelo futebol que ele joga, pelo quanto que ele causa de encantamento, eu acho que ele é o melhor. A gente até discutia, né? Eu acho até que o Rafinha foi mais decisivo pro Barcelona, para a temporada do Barcelona, do que o Yamal. Mas o Yamal é quem joga melhor, né? É quem joga. Então, assim, as duas coisas são concomitantes, né? Elas não se excluem. O Rafinha foi fundamental para o Barcelona conquistar os títulos que conquistou, mas também o Yamal foi quem mais encantou. Foi quem apareceu nos jogos grandes e que destruiu e que causou essa impressão incrível. Foi ele, acho que isso o Yamal me lembra em certo aspecto, não sei quantos de vocês lembram, mas me causou uma sensação muito parecida com o Ronaldo no ano dele no Barcelona. Que assim, o Ronaldo... Uma temporada só. Foi uma temporada que eles inclusive não ganharam, Sim. mas que o encantamento que ele causou pelos jogos que ele fez foi tamanho que a coisa ficou assim, ele acabou ganhando. Agora, tem uma diferença. Naquela época, a Bola de Ouro, especificamente, tinha só votos, digamos, do júri técnico, que eram os jornalistas, e era muito menos jornalistas do que é hoje. Isso tem problemas e tem benefícios. O problema é que era muito eurocentrado, né? Assim, era sempre jornalistas europeus, então a gente sabia que e até 95 eram só europeus que podiam ganhar. Mas também tem um outro aspecto que a Bola de Ouro incorporou alguns elementos da votação do prêmio da FIFA, que é votação de jogadores e tal. Teve a época da fusão. Teve a época que os dois se tornaram um só, e eu acho que isso acaba tendo um peso porque os jogadores votam de um jeito muito diferente. A gente vê que os próprios jogadores se veem de uma maneira diferente. Não só os caras votarem nos companheiros, que isso até... Tem muito voto chapa meio tipo... Broderagem. Até porque os caras sabem que os votos vão ser divulgados depois, então fica se perguntando, quem o capitão da Argentina votou, quem o capitão do Brasil votou. E aí, por exemplo, era muito comum no Brasil alguém votava no Neymar, que era porque fazer uma graça no cara. Messi votou no Mascherano. Tipo, então isso acaba assim, desvirtuando um pouco, né? Até que foi meter o Carvajal em 3. Né? Então, isso é uma questão. Sim. É muito... A coisa do título acaba pesando muito por isso. Pois vira... Vamos lá, você quer perguntar também? Boa noite, pessoal. Sou o Leonardo de Guarulhos. Queria perguntar se vocês acham que essa tríplice coroa do Luiz Henrique é maior do que a primeira, por ele ter ganhado sem o Messi. Olha, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu acho que já vou dizer que eu acho que por dois motivos. Primeiro, porque é o primeiro título da história do PSG na competição. Então ele vai estar para sempre na história. Nunca mais vai pagar conta em restaurante em Paris. Que é um grande benefício. Uma cidade boa para você viver isso é Paris, né? Então acho que tem esse aspecto de ter um título inédito de um clube que precisava desse título. E o segundo é porque esse time é coletivo muito mais do que aquele Barcelona. Aquele Barcelona era um coletivo forte, mas tinha um individual muito... chamava muita atenção, né? Já não tinha também, não só o Messi, mas enfim, Messi, Neymar e Suárez até hoje a gente discute se não é o melhor ataque que a gente já viu, e tinha ainda Iniesta, e tinha ainda... a base que o Guardiola tinha deixado. Tinha a base, enfim. Então eu acho que eu acho que esse trabalho é mais autoral do Luiz Henrique em relação àquele e mais difícil, porque, como o Bonsa falou, o Luiz Henrique é um cara que fez uma carreira importante em Barcelona, ele conhece o clube, ele conhecia a diretoria, porque as diretorias lá, como aqui, ficam dinastias, né? Então os caras conhecem desde a época de jogador. Então acho que esse trabalho foi bem mais difícil de montar, o desafio é muito maior. Você tem essa pressão que ganhar o campeonato quase virou uma obrigação moral e você meio que nem comemora. Então, o contraponto que eu faço é esse. Eu acho que a perna da Tríplice Coroa da Champions League foi, sem dúvida, mais difícil e mais significativa para o Luiz Henrique.
é que em 2014 e 2015 ele ainda tinha que ganhar o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, que são bem mais difíceis. Bem mais difíceis. É um bom ponto Barcelona também. Do que você ganhar com o PSG. O PSG é basicamente assim, se você não fizer uma tragédia, não fizer muita bobagem, você vai chegar até o fim da temporada campeão da Copa e da Liga. E aí depende... Pelo menos da Liga, né? O objetivo até o momento era ganhar a Liga de forma invicta. Aí a questão é se você ganhar a Champions League ou não. Em outros países mais competitivos do que a França, você pode perfeitamente ganhar a Champions League e não ganhar os outros dois, né? Por isso que a Tríplice Coroa é um desafio assim tão difícil, ainda se bem que desde o Guardiola pra cá tá virando meio a cada 3 anos, né? Mas é por isso que é tão difícil. Você pode perfeitamente ganhar a Champions League e não conseguir manter o ritmo na Liga ou ser eliminado na Copa. Então só faço esse contraponto que eu acho que o título da Champions sim, mas a Tríplice Coroa é meio que natural pro PSG quando você ganha a Champions. Ganhar a Champions. Pro Barcelona não necessariamente. É mais desafiante. E o Barcelona acho que tem 3 fatores que valorizam. Um é porque desbancou o Real Madrid, que era o atual campeão da Champions, com Ancelotti, enfim, ele meio que pulverizou aquele Real Madrid. O Real Madrid ficou perdido meio barata tonta para contratar o Rafa Benítez, mas aí reconstruiu com o Zidane. Também a própria Copa do Rei, né? Aquela Copa do Rei, a final de 2015, acho que é uma das mais lembradas, que é o Messi destruindo o Atlético Bilbao. Então, até a Copa do Rei acho que tem mais peso se a gente for comparar Copa com Copa, porque essa Copa da França, nossa, horrível. E foi legal pelas histórias alternativas, mas o PSG sobrou muito, né? E também acho que pelo fator trio MSN, assim, pro Luiz Henrique essa Tríplice Coroa pode ser mais significativa. Como conjunto também é do Barcelona, porque aquele time do Barcelona é impressionante, né? A gente acaba, às vezes, se lembrando dele com mais saudosismo até do que em comparação com o Real Madrid, que foi tri da Champions, e que foi mais dominante, mas assim, dominante no conjunto da obra, mas não era tão encantador por aquilo que produziu. Então, aquele Barcelona, acho que a Tríplice Coroa é a unanimidade sobre aquilo que o Barcelona fez em campo, que era tão impressionante. Esse aspecto da dificuldade da Tríplice Coroa é importante. A gente pode lembrar, por exemplo, que no Brasil, ninguém nunca conquistou a Tríplice Coroa de fato. Você pode conquistar uma Tríplice Coroa. A Tríplice Coroa seria... Até porque durante muito tempo era impossível. Porque quem jogava a Copa do Brasil não jogava. Quem jogava a Libertadores, na verdade, não jogava a Copa do Brasil. Então hoje se tornou possível, mas é muito improvável porque o Brasil faz 80 jogos na temporada. Então os times que chegarem nas decisões de todos os campeonatos vão chegar mais esfarelados que essa Inter aí. Então é muito mais complicado no Brasil fazer isso, embora alguém podia tentar fazer para pelo menos, né, levar os outros a fazer, mostrar que é possível, porque mas eu acho que é quase impossível. É uma situação bem difícil, porque a gente lembra, antes era nos ingleses, só o Manchester United tinha conseguido, aí o Manchester City conseguiu. A Inter conseguiu em 2010. E os italianos não conseguiram repetir. Inclusive, acho que não é coincidência que acho que 3 das Tríplice Coroas são de times holandeses. Acho que é Feyenoord, PSV e Ajax, cada um tem uma. E não é que... Porque também, em casa, tipo... Você consegue... Você acaba sendo muito mais dominante, né? Então, os times ingleses, por exemplo, que ganham... O Celtic também, que também... Acho que não sei o nome, quadríplice. Conquistou tudo e mais um pouco, né? E do Celtic o que dá, porque tira o chapéu é que foi com um elenco formado num raio de 200 quilômetros. Isso é muito impressionante, né? Nunca mais vai ser... É um time local de fato. De fato mesmo. Então, então é muito difícil conquistar a Tríplice Coroa. Então eu valorizo esse feito do Luiz Henrique, mas tem esses aspectos. Assim, na França talvez seja mais fácil. Na Inglaterra, o Manchester City conseguiu, mas a gente viu a que custo depois de fracassar seguidas vezes. E na Alemanha o Bayern eventualmente conseguiu, já conseguiu mais de uma vez, mas é uma situação também um pouco sui generis, e a gente está vendo que a gente até está valorizando mais os títulos do Bayern anteriores, quando a gente vê como o Bayern teve que sofrer mais diante do Leverkusen. Então
Mostra que assim não é automático, né? Você não é só chegar. É um pouco a sensação que muita gente teve quando a gente ficou anos ouvindo que as eliminatórias sul-americanas, se o Brasil jogar com sub-20, vai classificar. Aí a gente viu que não era bem isso. Hoje talvez sim. Hoje talvez. Não, assim, não dominou mais, né? Não, porque antes o Brasil ficou em primeiro lugar e falava, não tá jogando contra ninguém. E a gente vê que não é bem assim. Se fosse na fórmula antiga das eliminatórias, com 4 classificados, o Brasil não estaria vivendo uma boa situação. Sim. É que agora ficou realmente difícil. Você tem que fazer muita força para não classificar. É mais difícil não se classificar do que classificar. Então. Só passar aqui para alguns comentários do pessoal que está acompanhando pela live, né? Cauê Nunes diz que o Stein deu todo o mapa da mina do jogo de hoje, ontem à tarde. O Kevin Bittencourt manda parabéns, diz que o Lobo trouxe o gabarito do campeão inédito quando a sede é Munique. Não fui eu, não. O Acho que foi o Marcos Terres diz que ninguém passa por esse quarteto de meio campo. O Felipe Alves diz que está ao vivo do Capitolo. Ele aqui, ó. Direto de Seropédica, no Rio de Janeiro. O Gustavo Gazola manda boa tarde, diz que queria estar conosco aqui. Grande abraço. O Klaus Miller, passando para deixar o salve dele. Grande torcedor da Juventus. Queria muito poder estar no bar com essa turma fera. O Leandro Santos diz que quem foi no Odão, sugerido pelo Lobo, fez a boa. Vitória Alguém citou aqui. Mas eu citei várias, né? Com gol do Kivara. Gol do Kivara. Fabito Moino, que estava aqui também, diz que, lembrando que o PSG ainda tinha grandes opções para levar a taça. Lavezzi, Nenê. A Nenê era uma boa também. E Aloysio Chulapa. Souza e Aloysio nem tanto. E o Lucas pergunta, né, se foi o primeiro campeão com 5 derrotas. Foi o campeão que mais jogou, né? Porque foram 17 jogos no total, contando os 8 da fase de liga, os 2 da repescagem, mais o difícil antes da era Champions League que tem algum com 5 derrotas. Não, mata-mata. Era mata-mata. Porque tinha que perder pelo menos uma partida. Exato, tem que perder e ganhar. Perder e ganhar o tempo inteiro. O PSV quase não ganhou em compensação. Né? E tem isso também, né? O PSG acabou com a maldição do PSV. Porque sempre quem eliminava o PSV, ganhava do PSV, não conquistava o título, né? Então ele chegou com dois, não vou dizer tabus, né? Mas duas coincidências, né? De que em Munique sempre tem um campeão inédito e que quem ele passasse pelo PSV não ganhava. O PSG chegou nas duas condições e mostrou que Munique é mais pé quente para quem está buscando o primeiro título. Porque se você pensar na fase anterior, dá para classificar com 3 derrotas na fase de grupos? Dá, mas não é tão fácil, né? Na fase de liga já é mais tranquilo. Então na fase de grupos, digamos, que tem times que classificaram com 2 derrotas. Aí eles teriam que ter sofrido uma também por eliminatória antes da final, ou passado com 3 e sofrido 2. Acho que de qualquer maneira é um pouco difícil que no formato anterior tenha tido um campeão com 5 vitórias. Tem esse ineditismo, então, né? Lembrando também, o Botafogo ano passado foi campeão com 17 jogos também, porque fez 4 na fase preliminar. E o PSV quem eliminou foi a Inter, né? Então, não, mas é que o PSG venceu. Foi o Arsenal, é verdade. É que ele venceu durante o... É que sempre quem vencia o PSV não conquistava o título. É verdade, é que a Inter eliminou o Feyenoord, né? Então é isso, a gente agradece aí a presença de todo mundo aqui nesse sábado, para todo mundo, e parabéns aí do Paris Saint-Germain pela conquista inédita. A gente volta segunda-feira ao vivo a partir das 8 horas, só uma alteração no horário dessa segunda, então a partir das 8 horas daí para falar sorteio da Copa do Brasil, Libertadores, tem o Campeonato Argentino também. Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado ao Capitolo Bar. Valeu, Capitolo. Muito obrigado.